Bom dia, pessoal. Então, nós vamos agora à nossa segunda aula da semana 4. E nessa aula nós vamos começar com o tópico 4, aonde nós vamos falar sobre física de transistores MOS, os MOSFETs, e os amplificadores CMOS, amplificadores construídos com os transistores MOSFETs, tá? Com os transistores MOSFET. Vamos lá. Bom, da mesma forma que foi com o transistor bipolar, na primeira parte do curso a gente vai falar sobre a física de transistor MOS, a estrutura física, princípio de funcionamento, característica, as curvas características IV e os modelos elétricos, e no final a gente vai falar do transistor, o PMOSFET. Então a gente faz a explicação em cima do NMOS, tá? E no final a gente fala sobre o PMOS. Na segunda parte, aí vem os amplificadores CMOS. Aí a gente vai falar sobre as topologias, quais são os tipos de amplificadores, né, as topologias de estágio simples, assim como a gente vê em bipolar. No final, a gente fala sobre espelhos de corrente. Aqui também a gente fala sobre uma das topologias, o Cascode, né? E no final aí, no finalzinho desse tópico, tem as simulações, ok? Antes de falar sobre começar a falar sobre estrutura física, eu gostaria de relembrar uma aula de apoio que a gente fez lá no começo do curso presencial. Então, vou retomar para vocês terem ciência do que a gente está falando, né? Então, que dispositivo está envolvido e como ele está envolvido na tecnologia, ok? Bom, aqui nós temos o primeiro transistor MOS, tá? Ó, vejam só a carinha desse transistor. Transistor MOS, a gente vai ver, ele tem uma estrutura que é dada por fonte, tá? Então, ele tem uma fonte, que seria esse ponto, imagino que seja esse ponto, tem um dreno, que seria esse ponto, e aqui no meio tem o que a gente chama de canal, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas esse transistor foi descoberto aí em meados de 1960, tá? Então, isso, então se a gente vê aqui, esse primeiro transistor foi fabricado em 1960, então demonstraram o transistor MOS. Imagina, de 1960 a 2020 não existe um período extenso, tá? Um período assim tão grande. E aqui a gente já viu lá na primeira aula presencial, os que não acompanharam vão ver agora, houve um avanço tecnológico imenso com respeito à tecnologia MOS, tá? Bom, aí depois vem, em 61, né, desenvolvido o primeiro circuito integrado, construído com tecnologia planar. Gente, tecnologia planar é a tecnologia que envolve litografia. Então, é aquela onde a gente usa camadas, e são camadas que, depositadas ou oxidadas, de alguma forma, elas são crescidas, uma sobre a outra, e elas são corroídas para definir a estrutura que a gente deseja. E para isso usa-se fotogravação, depois corrosão. Então, existe uma série de tecnologias, de técnicas envolvidas que constituem a tecnologia planar. E o primeiro CI surgiu aí em 1961 e em 1962 iniciou-se a comercialização dos circuitos integrados, tá? Então, parte aí de 1962 a comercialização. Bom, aí em 63 vem a tecnologia CMOS, que a gente vai falar agora no tópico 4, tá? E em 66 usa-se o filme policristalino dopado como material de porta. Então a gente vai ver que existe, né, a questão aqui, que seria a porta do nosso transistor. Então a gente vai sair falando do basicão, a gente vai falar do coração do transistor, o coração do nosso transistor, que é esse pedacinho aqui, tá? Para depois a gente entrar com os contatos de fonte e dreno e vocês poderem entender bem como funciona esse dispositivo. E em 66 usa-se a técnica de implantação iônica para ajuste e tensão de limiar dos dispositivos, certo? Seguindo, deixa eu ver aqui. Então, tem aqui mais ou menos, né, em 1896 trabalhava com válvula, em 47 surge o transistor bipolar, né? Em 60 a gente viu surge o primeiro transistor MOS, e em 59 aí já começa a surgir os circuitos integrados. Isso tudo graças ao desenvolvimento da tecnologia planar, tá bem? Bom, o que seria um circuito integrado, né? No final da outra aula, no final da outra aula, não, na última aula,
Eu falo, quando estou falando para vocês sobre espelhos de corrente, falo que em circuitos integrados é complicado entrar com resistor, com capacitor, né, dentro de um CI. Então, se evita, porque são componentes que ocupam área, né? Então, a ideia é você ter um maior número de componentes por centímetro quadrado. Então, com isso, evita-se, né, o uso de componentes que ocupam muita área. Mas, dentro de um circuito integrado, a ideia tem-se, né, na verdade, resistores, tem-se capacitores, tem diodos, e tem os transistores MOS e, eventualmente, um transistor bipolar. Então, vamos lá. Aqui é uma tabela do grupo, tá, de dispositivos. Então, a gente tem grupo aqui de dispositivos e tem quais dispositivos estão dentro desse grupo. Então, vejam a infinidade de dispositivos que pode se fabricar com a tecnologia planar, que podem ser integrados, ok? Então, é uma quantidade imensa, imensa. Bom, aí aqui tem um histórico, que depois, se vocês tiverem curiosidade, já está lá, né, já está disponível para vocês, esse apoio 1. E a gente tem aqui uma historinha, né? Então, veio o primeiro transistor, então aqui é o transistor bipolar, depois vem o primeiro CI, antes com o CI, né, uma tecnologia maior. Aí depois surgem circuitos integrados, com isso você pode fabricar processadores, memórias. E hoje a gente tem os MEMS, né, que são essas micromáquinas, os dispositivos microeletromecânicos, a gente tem os MOEMs, que aí usa optoeletrônica junto a MEMS. Tem os nanosistemas e já tem aí transistores, né, em nível de pesquisa, baseados em nanotubos de carbono, nanofios. Tá? Bom, aí aqui ó, a evolução, né, da microeletrônica. A gente tem aqui o tamanho, né, dado em microns, e a gente vai vendo como isso aqui são dimensões tecnológicas, a gente vai ver o que é essa dimensão. Então, como isso vem reduzindo. Isso aqui é só até 2010, tá? Então, a gente tem um decréscimo no tamanho, tá? Nessas dimensões tecnológicas que a gente vai falar, isso seria um tamanho de canal, de dispositivo, uma redução muito grande, de ordens de grandeza, tá? Seguindo, que são as dimensões, aqui só para vocês terem noção, né, do tamanho. E aqui, gente, já vem um gráfico um pouquinho mais atual, aonde nós temos aqui a tecnologia, tá? Isso aqui é o L do transistor, é um canal do transistor, tá? Então, né, nós temos aqui, ó, saindo em 2009, a tecnologia de 90 a 65 nano. Hoje, se trabalha com tecnologias de 10 nano para baixo, tá? Então, já chega-se aí a 7, 8 nano, não lembro agora, mas já existe um estudo para 5 nano. Então, e isso daqui é a tensão de porta, tá? 0,8, 0,7 volts, que a gente também vai falar tensão de limiar, né? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, é uma evolução muito grande. Então, sai de um transistor MOS, né? Que a gente vai estudar, fazer o estudo da estrutura desse transistor, chegando a uma outra geração de transistores que é chamado de FinFET. Então, a gente tem a primeira e a segunda geração. Então, ele tem uma estrutura diferente da estrutura que a gente vai ver hoje, ok? Tendo estrutura diferente, tem toda uma análise diferente. Aí já seria um curso mais avançado. Bom, aqui um gráfico, né, de como vai a evolução da microeletrônica. Então, como eu falei para vocês, aqui já tem tecnologia de 6, 4, né? E é mais para dar uma ideia para vocês, tá, disso. E aqui a questão de memórias, né? Então, aqui são dados que eu recomendo que vocês depois voltem, que a gente terminar a parte dessa tópico 4, voltar e ver os dados e até buscar na internet como na tecnologia. É muito interessante o avanço e vocês vão ficar espantados com as dimensões, tá, desse componente. É um componente extremamente pequeno.
não se vê a olho nu. Bom, antes de iniciar, falar do transistor MOS, eu quero falar com vocês sobre o capacitor MOS, né? Até então, nós estamos habituados a... Vocês já estudaram as características de um capacitor de placas paralelas, né? Então, capacitor de placas paralelas, a capacitância é dada pelo epsilon dividido pela distância entre as capas, as placas, né? O epsilon seria a permissividade dielétrica do material dielétrico que você está usando entre as placas. O capacitor MOS, ele tem uma diferença. O MOS quer dizer o quê? Ele é constituído por um metal, um óxido e um semicondutor, tá? Aqui eu estou falando de um semicondutor do tipo P, tá? Estou falando de um capacitor do tipo P. O capacitor é do tipo P, mas quando a gente vai falar de transistor, vai mudar um pouquinho, tá? Então, a gente tem uma lâmina de silício, então sobre essa lâmina de silício cresce-se ali um óxido térmico, que é um óxido de melhor qualidade, e por cima a gente deposita um metal. Antigamente se usa o alumínio, né? Vou dar o exemplo do alumínio aí. Eu trabalhei com capacitor MOS no meu mestrado, no meu doutorado, e usava essa estrutura. Então, silício tipo P, um óxido e um metal, tá? Que era o alumínio. Então, a gente tem aqui um VG, que é chamado de tensão de porta. Então, isso daqui é o contato de porta do meu capacitor. Então, a porta do capacitor. Então, a gente tem um VG. A diferença é que o valor da capacitância, tá, do capacitor MOS varia em função da tensão que a gente aplica na porta. Por quê? Porque no capacitor MOS a gente tem a capacitância associada ao óxido e a gente tem a capacitância associada ao silício também. Então, as duas, a do óxido se mantém, é uma capacitância COX calculado lá, que é a permissividade dielétrica do óxido dividido pela espessura do óxido, tá? Estou falando em capacitância por unidade de área. A do silício vai variar. Como a do silício varia, essa capacitância está em paralelo, a resposta final é a variação da capacitância em função da tensão que eu aplico na porta, tá? Por que acontece isso? Então, é importante saber as regiões de operação e o funcionamento desse capacitor para entender como funciona um transistor MOS. Bom, aí aqui nós temos, tá? As 3 regiões de operação de um capacitor MOS, que são 3 regiões de operação de um transistor também. Quando a gente tem, eu vou usar uns termos aqui, VFB, vou usar um VTH e estou usando o VG. O VG, já falamos, é a tensão de porta. VTH é o V-threshold, que é a tensão de limiar, tá? Por que usa VG? Porque é gate, então, tensão de gate, tensão de porta. E existe uma outra tensão que é a flat band, que é a tensão de banda plana. Gente, tensão de banda plana é imaginar que quando eu coloco em contato silício, o óxido e o alumínio, ou o metal, as bandas estão todas planas. Tá? Então, existe um ponto onde isso acontece. É física de semicondutores, não vou entrar em detalhes agora. E a tensão de banda plana, eu acho que a gente não vai trabalhar com ela, não lembro. Depois preciso ver direitinho em transistores, mas eu acredito que não. Bom, então, vamos lá. Então, nós temos aqui, a gente tem uma região que é chamada de acumulação. Essa região de acumulação aparece nesse ponto aqui, ó, aonde a tensão aplicada na porta é menor que a tensão de banda plana. Então, o que a gente tem? Carga negativa no metal. O que você vai atrair? Portador majoritário do silício tipo P. Então, com facilidade, essas lacunas se acumulam aqui, tá? Lembrar que capacitância também é variação de carga em função da tensão, tá? Então, eu tenho aqui uma variação de carga, né, em função da tensão aqui. E o que acontece? A capacitância resultante que eu tenho aqui é dada por COX, tá? E COX é o quê? É a capacitância máxima, porque a capacitância, eu não tenho variação de capacitância no silício, então eu não tenho uma capacitância em paralela com ele com respeito ao silício. Então, eu tenho COX. Então, essa região é onde eu tenho o valor de capacitância máxima,
tá? E é chamada de acumulação de portador majoritário nessa interface, ok? Bom, quando eu parto para uma tensão de porta que está entre a tensão de banda plana e a tensão de limiar, que é essa situação, o que vai acontecer? A princípio eu tenho carga negativa ali, aqui, né? Tenho carga negativa, tudo. Aí chega um ponto que, como tem essa região de banda plana, o que vai acontecer? Vai acontecer que o metal vai ficar positivo, mesmo com tensões ainda negativas, positivo com respeito ao silício, tá? No momento que fica positivo, o que vai acontecer? Eu vou repelir essas lacunas da interface. Repelindo as lacunas da interface, o que eu faço? Lembra que quando a gente vê um silício tipo P, a gente tem uma carga fixa para manter equilíbrio, né? Uma lacuna. Se eu acabo repelindo essa lacuna, me sobra o quê? Uma carga fixa. O que eu gero ali? Uma região de depressão. E essa região de depressão aqui, ela me gera uma capacitância. Que capacitância é essa? O ε0 pelo ε do silício, a permissividade elétrica do silício, dividida pela largura dessa região de depressão, pelo WD. Como essa região de depressão ela vai aumentando, né? Como isso vai aumentando, isso vai caindo. E como isso aqui está em paralelo, o que acontece? O resultante aqui é uma redução da capacitância. Então, até chegar o ponto da tensão de limiar, essa capacitância cai até um mínimo, tá? Porque essa região de depressão não cresce mais, ela vai crescer, ela tem um máximo. Então, o máximo de comprimento da região de depressão, WD máximo, é onde eu tenho minha C mínimo, é onde ele estabiliza aqui, ok? Bom, cheguei nesse C mínimo, aí eu vou atingir a tensão de limiar. Quando o meu VG aqui é maior que a tensão de limiar, ou seja, esse ponto aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir deixar a minha porta positiva o suficiente para... Vou gerar um campo ali, né? Vou conseguir atrair portador minoritário do meu silício do tipo P. Então, eu consigo atrair portador minoritário para a interface. E o que eu fiz? Eu inverti o meu semicondutor, porque ele era um tipo P, e ali na interface com o óxido, eu inverti, tá? Eu crio uma região repleta de elétrons. Com respeito à capacitância, eu vou ter dois comportamentos diferentes. Isso é quando a gente está falando de capacitor. Quando a gente tem baixa frequência, o que acontece é que em baixa frequência, os elétrons não conseguem responder à variação, tá? Eles não conseguem... Desculpa, eu troquei aqui, tá errado. Bom, aqui é o seguinte, aqui é alta e aqui é baixa, tá? Baixa frequência e alta frequência, tá bom? O que vai acontecer? Em alta frequência, eu tenho uma variação muito grande, né? A frequência é super alta, isso eu tô falando da ordem de 1 MHz. O que acontece é que os portadores minoritários não conseguem responder à variação. Então, para eu ter capacitância, eu preciso ter variação de carga em função da tensão. Eles não conseguem responder. Como eles não conseguem responder, a minha capacitância segue ali no mínimo. Em baixa frequência, quando a frequência é muito baixa, da ordem de kHz, aí sim, eles conseguem responder essa variação ali na interface. E o que acontece? A minha capacitância passa a ser a capacitância do óxido só. A capacitância do silício é ignorada, porque eu tenho variação desses portadores ali na interface e a capacitância final do meu dispositivo é a capacitância COX, tá? Mas essas curvas se usam para extrair uma série de parâmetros tecnológicos, tá? Densidade de estado de interface. São parâmetros mais específicos, que a gente não vai abordar aqui, que influenciam no comportamento do dispositivo, tá? Então, geralmente a curva característica quando a gente trabalha com esse tipo de dispositivo é a curva de alta frequência, tá? Que é onde a gente sai de acumulação, passa por depleção, para depois chegar à inversão. O transistor, a gente vai estar falando, ele forma, né? A gente trabalha ele com inversão para formar um canal entre regiões de fonte e dreno, que a gente vai ver
agora, ok? Bom, agora vamos pegar esse capacitor que a gente estudou, tá? Que eu expliquei para vocês agora. Então, a gente tem a estrutura dele aqui, tá? Bonitinha. Tem o contato de porta, imagina que é um gate, tá? Ligado. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um contato aqui, ó. Um ponto B e um ponto A e vai polarizar com V2. A gente tem aqui nosso óxido, a gente chama, tá, a espessura aqui do óxido de TOX. E a gente sabe que capacitância é variação de carga na tensão. Então, a carga gerada vai ser dada pela capacitância vezes V1, tá? Se o V1 aumenta, a gente já viu, a carga ali vai aumentar. A densidade de elétrons vai aumentar, a gente vai atrair mais portador minoritário para essa região. Outra forma, outra análise. Se a nossa espessura de óxido reduzir, a gente tem essa expressãozinha aqui, tá? Capacitância por unidade de área, então, epsilon EOX dividido por TOX. Se ela reduzir, a gente tem o quê? Um aumento da capacitância, consequentemente, se eu tenho aumento da capacitância, eu tenho aumento da carga. E agora, o que acontece se eu aplico um V2? Se a gente aplica uma tensão V2, o que a gente vai ter? Como eu tenho elétrons aqui, eu vou ter elétrons migrando de A para B. Então, elétrons migrando de A para B, eu gero uma corrente, certo? Que vai no sentido inverso, sentido contrário aqui. Então, tendo, né, essa polarização entre A e B, eu gero o quê? Fluxo de elétrons, gera uma corrente, ok? Aqui haverá um fluxo de corrente de A para B, um fluxo de corrente de elétrons, tá? De A para B. Se o meu V1 sobe, eu aumento essa densidade de elétrons. O que eu estou fazendo quando eu estou usando esse V1 aí, aplicando, aumentando ele ou reduzindo? Eu estou brincando com a resistência desse canal, porque eu estou aumentando a densidade de elétrons ou reduzindo. Eu estou diminuindo ou aumentando a resistência do canal. Então, eu consigo controlar essa corrente a partir de V1. Então, eu tenho aqui uma fonte controlada de corrente, ou uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? Então, consigo esse traquejo. Essa estrutura é uma estrutura um pouco mais, eu considero, um pouco mais complexa, né? Do que o bipolar. Aqui a gente tem a figura a estrutura do MOSFET. Eu prefiro mostrar para vocês essa estrutura aqui nos slides. Está muito mais bonita, né? Claro. Então, a gente tem aqui o nosso metal, o óxido e o semicondutor, tá? Um silício do tipo P. Nós temos duas regiões aqui, tá? Que são regiões do tipo N+, são regiões altamente dopadas. Isso, claro, além de a gente ter uma fonte de elétrons, isso é feito para melhorar o contato aqui, né? Na superfície da lâmina. Lembrar que a gente tem uma lâmina e tudo é feito usando tecnologia planar na superfície dessa lâmina. Então, essas regiões são difundidas, são regiões altamente dopadas, degeneradas, da I10 a 21, já para virar mesmo, você diria que isso daqui se comporta como um metal, né? Então, nós temos source, gate e drain. Fonte, porta e dreno, tá? Nós temos 3 regiões. E a gente tem mais um contato, que é o contato do substrato, o bulk, ok? Aqui ele já fala de outras características. Lembrar, esse é um dispositivo de 4 terminais. Até então, a gente tinha falado do diodo, desculpa, de 2 terminais. Falamos do transistor bipolar de 3 terminais. Agora, a gente está falando de um transistor MOSFET, que tem 4 terminais. Esse daqui é um transistor N-MOSFET, ok?
E nas minhas anotações eu coloquei 3, são 4 terminais, ok? Então, a gente tem um terminal aqui, que é o terminal do substrato. Então, como é tudo feito na superfície da lâmina, tá? O meu contato de substrato é feito também na superfície da lâmina. E o que se faz? Dopa aqui, tá? Uma dopagem degenerada P+, para facilitar o contato entre o contato, né, do topo com a minha lâmina, com a lâmina de silício, ok? Algo que é muito importante. O transistor MOSFET possui uma estrutura simétrica, diferente do bipolar. O bipolar a gente lembra que não era simétrica. Já o MOSFET é simétrico, tá? O que se vê de tecnologia? A gente viu lá uns dados tecnológicos, a espessura de óxido está cada vez mais fina. Tá? A ideia é o quê? Aumentar o valor de capacitância de modo que a gente tenha um controle maior de carga ali no canal. Tá? Então, essa espessura ela é menor que 2 nanômetros. O material habitualmente usado como óxido de porta foi o óxido de silício durante muito tempo. Hoje, o óxido já foi substituído e se usam outros materiais dielétricos de valores de constante dielétrica maior, tá? Porque você tendo uma constante dielétrica maior, você consegue subir a capacitância sem reduzir muito a espessura do óxido de porta. Por quê? Se eu tiver um óxido muito fino na porta, eu começo a ter corrente de tunelamento, que cresce de maneira exponencial com a redução dessa espessura. Então, eu começo a ter corrente pela porta, que não é o que se deseja no caso do transistor MOSFET. Transistor MOSFET a gente vai ver, a gente tem essa corrente gerada ali no canal, depois de inverter para VGs maiores que tensão de limiar, mas a corrente IG, né, na porta, idealmente ela deve ser igual a 0, tá? Muito próximo disso. Bom, aí vamos aqui a operação do MOSFET, certo? A gente estava vendo até agora o capacitor. Então, vamos imaginar. Não falei aqui da simbologia, né? Já passei direto. Bom, o símbolo do MOSFET. Então, a gente imagina aqui. Então, a gente tem o nosso metal. Imagina esse vazio indica o dielétrico. Aqui, a gente tem o nosso canal. Temos a fonte, tá? A representação da setinha aqui para a fonte e o nosso dreno. Essa representação pontilhada seria o contato do book, do substrato, ok? Aí a gente não vai usar essa representação, tá? Vamos deixar a gente vai usar uma representação onde não tem esse pontilhado. Essa aqui é a representação, o símbolo, né, do N-MOSFET, tá? Então, lembrar que a tensão na porta controla a corrente. Então, essa tensão na porta, o VG, ele reduz ou ele aumenta a resistência do canal, ok? Bom, então vamos lá, a operação. Vamos imaginar uma situação onde a gente tem um VGS, tá? Que é uma tensão aplicada entre a porta e a fonte aqui, é um VG. E a fonte é aterrada e o dreno também é aterrado. Então, eles estão potencial 0, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso? Então, a gente tem esse VG aplicado ali. Nós vamos imaginar que esse VGS ele é igual à tensão de limiar. Quando ele é igual à tensão de limiar, a gente tem essa situação. Eu tenho o quê? Esse acúmulo de portador. A gente tem aqui um silício do tipo P, tá? Então, a gente tem esse acúmulo de portador minoritário aqui na interface. Então, é formado o quê? Um canal. Então, a gente abre o canal. O transistor está on, tá? Quando tem esse canal formado, transistor on, transistor ligado, canal formado, ok? Mas o que acontece? Como eu não tenho polarização em fonte e nem em dreno, eu não tenho fluxo de portador. Tenho o canal formado. Só do fato do canal estar formado, o transistor está ligado, ok? Bom, um ponto A. Quando o VG aumenta, a densidade de elétrons no canal aumenta. Consequentemente, a gente tem uma menor resistência. Então, a gente pode imaginar algo assim.
tem um resistor aqui que é controlado por VG, tá? Então, sempre lembrar disso. VG controla essa resistência do canal. Bom, e se a gente agora aplicar um VD? Então, a gente vem aqui no dreno e está aplicando um VD maior que a tensão aqui na fonte, a fonte está aterrada, e a gente tem um VG aqui aplicado. Então, gente, a gente sempre fala assim, VGS, VDS, tá? Às vezes são VG, VD, mas pensa VGS, VDS, tá bom? Então, mas a gente tem um VG aplicado agora aqui, no nosso caso na porta, a gente está com VG, e estamos também com um VD, tá? Aqui, quando nós entramos nessa situação, a gente tem um canal aqui formado, imaginando, claro, que o meu VG é maior ou igual à tensão de limiar. Então, para eu ter canal formado, o meu VG tem que ser maior ou igual à tensão de limiar, ok? Apliquei aqui o VG. Apliquei. Tenho canal formado. Apliquei VD, vou ter fluxo de elétrons. Elétrons fluem nesse sentido, vou ter uma corrente de dreno. Por que de dreno? Porque ela sai do dreno para a fonte. Então, vou ter uma corrente de dreno formada, tá? E em transistor MOS, a corrente de dreno é igual à corrente de fonte. Elas são exatamente iguais. Diferente do bipolar, né? Onde existia uma pequena diferença, a gente fazia aquela aproximação de que a corrente de coletor é igual ao de emissor. Não, aqui a corrente de dreno é igual à corrente de fonte, tá? Então, a gente tem esse fluxo de corrente. E agora o que acontece? Se eu mantiver o VD constante, imagina um VD de 0,3, tá? Aí a gente pode traçar uma das curvas características, iniciar, né? Uma das curvas características do transistor MOS, que é a curva ID-VG. A gente fala ID-VG, ID-VG, normal. Então, a gente tem uma curva ID-VG, o que vai acontecer? Que até chegar à tensão de limiar, minha corrente é zero. A partir da tensão de limiar, eu começo a ter um aumento dessa corrente em função de VG, tá? Como essa curva, bom, a gente vai ver ela com detalhe depois. A corrente através da porta, como eu falei para vocês, IG, seria a corrente através da porta aqui, ela é zero, tá? Idealmente zero. Claro, com a redução da espessura das camadas dielétricas, tá? A ponto de ter algumas camadas atômicas, essa corrente subiu de maneira absurda. Então, ela não é zero perfeitamente, mas muito próxima disso. Se faz de tudo para que ela seja muito próxima de zero. Ok? Então, bom, seguindo, uma segunda situação. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha tensão na porta constante, mas maior que a tensão de limiar. E esse VG, imagina que ele seja igual a 1. Mas eu vou variar aqui, ó, o VDS, vou variar VD, tá? Bom, aí eu tenho uma segunda curva característica, que é a curva chamada ID-VD. Então, a princípio, eu tendo o VG constante variando o VDS, a minha curva, ela tem essa carinha, né? Aumento da corrente, tá? Também a gente vai ver como essa curva idealmente, ok? Bom, o comportamento do canal, né? Então, vamos lá. Pensando no canal. Quando a gente tem um VGS maior que a tensão de limiar e não tem VDS, voltando àquela situação a primeira. A gente tem um canal formado, porém a gente não tem corrente, mas o meu transistor está ligado, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem a tensão VG só aplicada, o que acontece? A distribuição de potencial ao longo desse canal é a mesma, certo? Porque eu só tenho VG aplicado aqui. Então, a distribuição ao longo do canal é a mesma. E o que acontece quando eu aplico um VD? Tá? No momento que eu aplico esse VD, o que vai acontecer? Mantendo aqui um VGS maior que a tensão de limiar. Aplicando o VD aqui, o que eu vou ocasionar? Eu não tenha mais uma distribuição uniforme de tensão ao longo do canal. Ela não vai ser mais uniforme.
Nesse ponto, com a fonte ligada aqui no terra, eu vou ter o quê? VGS menos esse ponto aqui, então eu vou ter 1 menos 0, eu vou ter um ΔV de 1. Então, nesse ponto, o potencial é máximo. Aqui, o que vai acontecer? Nesse ponto, eu tenho um VGS de 1 menos o 0,6. Eu vou ter um ΔV de 0,4. Aqui é mínimo. Se a gente for lembrar do capacitor, o que acontece? Eu vou aumentando o VG naquela região lá que a gente imagina... o que eu vou fazer com a minha região de depressão, nesse caso, tá? E tendo potenciais diferentes em cada extremidade, significa que aqui eu tenho um potencial de 1 volt, eu tenho uma resistência menor do que nesse ponto, com 0,4 volts. Vamos imaginar isso. Então, eu tenho uma variação de distribuição de tensão ao longo do canal e significa uma variação na densidade de portadores também ao longo do canal, né? Bom, então, pensando nisso para a gente poder entender, tá? Bem o funcionamento do transistor. Bom, ligado, tem uma corrente D aí, a distribuição de tensão não é a mesma, ou seja, ela não é uniforme ao longo do canal, e junto da fonte eu tenho 1 volt, eu tenho uma tensão maior junto da fonte do que ali junto do dreno. Então, a distribuição de carga ao longo do canal, ela reduz, ela é diferente, tá? Ao longo de X. Bom, aí aqui a gente pode voltar nos slides para falar sobre as dimensões tecnológicas, sobre os parâmetros tecnológicos, desculpa. Bom, a gente tem alguns parâmetros aqui tecnológicos. Então, nós temos aqui, tá? Uma dimensão que é dada por W, tá? Que é o comprimento, a largura do transistor. Nós temos o L efetivo e o L draw. Então, quando a gente faz, quando é feito um projeto, quando o André, por exemplo, faz um projeto, ele determina um L, tá? Que é o L draw do projeto. Mas, na hora de fabricar o dispositivo, o que a gente vai ter, na verdade, é um L efetivo. Por quê? Vai trabalhar com uma difusão, então é projetado para o L draw, mas na hora de fazer a difusão sempre tem uma mudancinha ali. Então, na verdade, você tem um comprimento efetivo de canal. E durante a aula, durante o desenvolvimento dos cálculos, tudo a gente vai usar esse L efetivo. Vai chamar ele de L, mas vocês considerem que é o L efetivo. E temos também a espessura do óxido, TOX. Então, são parâmetros tecnológicos, tá? Quando se faz um projeto, você determina valor de W e L, mas o TOX vai depender da tecnologia, então ele é imposto já a você. O que você muda é W e L, ok? Bom, voltando aqui. Agora vamos às curvas, né? Característica IV. Bom, vamos encontrar agora as expressõezinhas, né, dessas curvas características. Nós temos aí o primeiro caso, a gente já viu lá, sempre vai ser o nosso caso 1, a gente tem um VGS aqui, maior que VT, e nosso VDS 0, né? Então, a gente tem a fonte e o dreno lá no terra. Como que vai ser feito o cálculo aqui? Então, a carga total, nesse caso, vai ser a área. A minha área vai ser o quê? Comprimento vezes a largura, tá? Do canal. Então, área W vezes L, vezes o meu COX, que é a capacitância por unidade de área ali do óxido, que lembrando, vai ser EOX dividido por TOX, permissividade no óxido dividido pela espessura desse óxido, vezes a tensão. Então, a gente sabe que carga, capacitância vezes a tensão, mas vezes a área, tá? A área do canal, que é o W, vezes o L. Qual que é a minha tensão ali? Então, lembrar que eu vou ter carga a partir de um VGS igual a VT, ali no canal. Ou seja, no momento que eu atingir VT, eu consigo inverter o canal. Então, essa carga está relacionada à diferença entre o meu VGS menos VT, porque o meu VT é o zero, vamos dizer assim. A partir daí eu abri o canal,
começo a conseguir variar a concentração de carga de portadores ali minoritários nesse canal. Então, a carga total no canal é dada pela área vezes COX vezes esse VGS menos o VT. Essa carga total aqui calculada, ela está dada em coulombs, tá? Embaixo, a gente tem a densidade de carga aqui também no canal, dada em coulombs por metro, tá? O que a gente fez foi dividir a expressão, essa expressão por L, tá? Então, aí a gente tem a densidade de carga no canal. Ok? Então, a gente tem essa expressão. E quando a gente vai para o caso 2, aonde começa a aplicar ali um VD? Então, a gente tem VGS maior que o VT, ou seja, meu canal está formado, o dispositivo está on, mas agora eu tenho tensão ali no VD. Bom, nesse caso, a minha distribuição já não é mais uniforme. Aí eu vou ter que ver pontinho, pontinho. Então, eu vou tirar um pontinho ali e verificar nesse ponto qual que é a concentração, nesse ponto qual que é a concentração. Então, a minha densidade vai ser o W, COX, VGS menos VT menos o VX, tá? Que é a tensão local, ok? Bom, seguindo aqui. Então, a gente já viu a concentração de densidade de cargas. Vamos tentar calcular essa corrente, tá? Para a gente fazer o cálculo da corrente, vamos ter que lembrar lá, lembra quando a gente falou que a gente tinha dois mecanismos de condução, que é por difusão e por drift, né? Função do campo elétrico. Então, vendo a velocidade com que se desloca um portador, é dado pela mobilidade vezes o campo elétrico naquele ponto. Então, a mobilidade mobilidade é uma característica particular, tá? Vamos dizer assim, de velocidade com que eles se deslocam dentro do semicondutor. Essa mobilidade varia se é elétron, se é lacuna e de acordo com o material semicondutor que vocês estão usando. A gente já falou sobre isso, ok? O campo elétrico é dado por menos dV dx, então a variação da tensão no ponto x, tá? Menos dV dx. A gente já viu isso também e viu que a velocidade é dada por menos mi, porque a gente substituiu aqui dV dx. Então, lembrar disso aqui, tá? Recordar disso aqui, para a gente conseguir chegar à expressão da corrente. Então, se a gente pega um ponto aqui, tá? Esse pontinho anotado, então a gente tem elétrons aqui fluindo com uma velocidade v, tá? Qual que seria a carga nesse ponto? A minha corrente ID vai ser o quê? A densidade de carga vezes a velocidade, ou seja, carga se deslocando com uma determinada velocidade é corrente, ok? Então, como fica? Venho aqui. Por que estou chamando de menos? Porque elétrons estão nesse sentido e a velocidade também está nesse sentido, né? Deslocamento, velocidade nesse sentido. E a corrente convencional no sentido contrário. Por isso que eu entrei com menos aqui. Menos minha velocidade vezes a densidade de carga. Então, só substituir, a gente fica com essa expressão aqui. Bom, a gente pode vir e substituir o que é a velocidade, tá? Então, vamos substituir a velocidade aqui. Como a gente tem esse sinal negativo, com esse sinal negativo se anula, então a gente fica com essa expressão de corrente. Então, μn dV dx, W COX, VGS menos VT menos o meu Vx. Bom, a gente pode integrar essa expressão, então a gente faz a integral de 0 a L, tá? 0 a L, comprimento do canal, dx, e o μn W COX de 0 a VDS, VGS menos VT menos Vx dV, certo? Bom, resolvendo isso, nós vamos chegar a essa expressão aqui da corrente. Ok? μn COX W sobre L, VGS menos VT vezes VDS menos meio de VDS ao quadrado. Bom, se nós vamos àquela situação onde nós temos um VGS constante, tá? E vamos variar aí o VDS, a gente vai ver a curva característica IDVD, o início dessa curva, tá? Hoje. Isso daqui é uma parábola, tá? Então, a gente tem esse comportamento aqui, e ela vai chegar num ponto aqui que vai saturar, que é máximo,
ok? Ela satura nesse ponto. O ponto onde ela satura é onde o VDS é igual a VGS menos VT. No ponto onde VDS é igual a VGS menos VT, ele vai saturar. Se vocês pensarem, se eu tenho o VGS menos VT, é a tensão que usa para inverter o canal. Quando eu tenho esse valor, eu estou usando ali em cima, aplicado, que está invertendo o canal, igual a VDS, é onde a minha curva satura, ela chega no valor máximo, tá? Então, tem essa carinha aqui. Quando eu substituo VGS menos VT nessa expressão, tá? Então, VDS é igual a VGS menos VT, então vem aqui substituir VGS menos VT, VGS menos VT. A minha expressão, no ponto aqui onde existe a saturação, essa corrente de saturação vai ser igual a meio μN CoxW sobre L, VGS menos VT ao quadrado. É uma expressão que vocês têm que guardar com vocês, tá? O que acontece se eu diminuir o VGS? Diminuir o VGS lá na porta. Se eu diminuo o VGS, significa que eu estou fazendo o quê? Aumentando a resistência. Para um valor menor de VGS, eu vou ter essa curva. Então, ela vem aqui embaixo e ela vai saturar antes, tá? Porque aí eu mudo o VGS menos VT também. Se eu aumento, aí vem para cá. Aí eu tenho outra curva aqui, tá? Então, ele vai saturar aqui num ponto maior, ok? Então, a gente tem isso aqui. E assim vai. Então, a gente está vendo esse comecinho aí da curva, ok? Acho que aqui acabam minhas anotações. E notar o seguinte, que a gente está tendo, né? É importante notar que a gente está tendo controle da resistência do canal. E essa corrente, olha só como ela vai mudando. Tá? Então, a gente está conseguindo controlar essa corrente. Então, lembrar disso. Então, nesse ponto de saturação, o meu VDS é igual a VGS menos o VT. Tá bem? Voltando aqui os slides, o tópico 4, pessoal, eu usei minhas anotações com figuras não muito bonitas, mas aqui nos slides tem tudo explicadinho para vocês. Então, de acordo, a gente tem aqui, ó, o que é a porta, tá? E tá explicado, fabricado hoje em silício poli, tá? Com uma fina camada de óxido com alta constante de elétrica. Então, aqui tá explicadinho como funciona essa tecnologia. A fonte, então, fortemente dopada, do tipo N, recebe este nome por fornecer portadores de carga. Então, uma fonte, né? No caso do NMOS, desculpa, de elétrons. O dreno, tá? Assim como a fonte é um terminal fortemente dopado, recebe o nome por absorver os portadores, tá? Por drenar mesmo. E o corpo, que é o bulk, que é o substrato. Então, é o terminal fabricado em uma região altamente dopada, do tipo P, mostrei para vocês. Em geral, é conectado ao menor potencial da tecnologia. Bom, aqui tem a estrutura e símbolo de um NMOS e um PMOS. Então, aqui, né, tem o NMOS que a gente vem vendo, e aqui a gente tem o nosso PMOS. Ah, professor, é fabricado o PMOS fabricado numa lâmina do tipo N, o PMOS, o PMOS fabricado numa lâmina do tipo N e o NMOS fabricado numa lâmina do tipo P. Gente, não, tá? Primeiro que eu não faço dispositivo transistor MOS discreto. Não vou usar uma lâmina de silício para fabricar tá? Na verdade, dentro de uma área, eu tenho milhões, bilhões, tá? Se vocês forem naquela aula do apoio 1, indo um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que a gente tem bilhões de transistores por centímetro quadrado. Então, é incrível o número, bilhões, trilhões, não sei quanto que está hoje, mas são muitos. Então, o que é feito é usar uma lâmina, por exemplo, como está descrito aqui, do tipo P, tá? E para construir um transistor do tipo P, né? Porque para eu ter um canal invertido de lacunas, eu preciso ter um substrato tipo N, é feito uma região dopada, né? Profunda, uma profundidade grande, para eu conseguir
fazer as junções aqui mais rasas, né, de P+, e fabricar o meu transistor do tipo P. Aqui é a simbologia, tá, dos transistores, a simplificada, né, e usando o book aqui, quando se conecta o book também. Então, tem os dois tipos de símbolos. Para o tipo N, então a gente tem a setinha saindo para a fonte, o tipo P, a setinha vindo da fonte e entrando, tá? Seguindo, então, esse daqui é a mesma explicação que foi dada para o BJT, então, da mesma forma que o transistor BJT funciona, né, como uma fonte de corrente controlada por tensão, o MOSFET também funciona. Então, essa daqui é a mesma explicação que a gente já viu lá atrás. Se vocês quiserem, vocês podem rever e relembrar, tá? E aqui, no item 2, já vem o princípio de funcionamento do MOS, ok? Deixa eu ver até que ponto nós fomos aqui no funcionamento. Então, a gente não foi muito longe. Então, a gente vai, na verdade, até o slide 12. Porque no 2 já entra o estrangulamento do canal, que é o pinch-off, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Para conseguir construir toda a curva característica desse dispositivo. Então, a aula da introdução a transistores termina agora, nossa segunda aula da quarta semana, e a gente se vê, então, na primeira aula da semana 5, já aprofundando mais em transistores MOSFETs. Então, pessoal, até mais e bons estudos.